seja a igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Falado muito comigo logo que eu recebi a incumbência de pregar aqui hoje. Deus falou algo muito claro ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Amém? Você está feliz? Está com o coração aberto de verdade para receber aquilo que Deus tem para a sua vida hoje? Então fecha os olhos aí, vamos fazer uma oração? Faz uma oração prestando atenção no que você está falando. Esse é o segredo para orar de coração, para orar com sinceridade. É a gente orar e prestar atenção no que está falando. Então ora, pede para Deus, Deus, fala comigo, me visita. Senhor, nós estamos aqui para ouvir tua voz, para receber do Senhor uma porção, o nosso maná, uma palavra rema para as nossas vidas, algo que vai nos impulsionar, vai nos direcionar, vai nos fazer caminhar, vai nos fazer avançar ainda mais, crescer, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, teu Espírito Santo já esteja aqui, tomando cada coração, cada mente, cada espírito aqui, Senhor, fazendo algo grandioso, algo maravilhoso, que o Senhor dê mais um passo para completar essa obra maravilhosa que o Senhor começou nas nossas vidas. Nós abrimos de verdade, o nosso coração para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos falando bastante a respeito de unidade. Amém? Está ouvindo bastante a respeito de unidade? E eu creio que isso é de Deus. É algo de Deus para as nossas vidas. E durante a palavra você vai entender por que isso é algo de Deus para a nossa vida. Porque eu queria que você pensasse um pouco mais a respeito de unidade. E para a gente começar a entender isso, eu queria falar um pouquinho de como é lá no quartel. Você sabia que uma OM, um quartel, por exemplo, o 28, todo mundo conhece por 28, né? O 28. O 28 já era blindado, virou bio, virou infantaria leve, agora é mecanizado. Mas você sabia que um quartel é uma unidade do Exército Brasileiro? Cada quartel é uma unidade do Exército. Dentro do quartel, normalmente tem 4 subunidades, que são 4 companhias. Companhia de comando e apoio, a primeira, a segunda e a terceira. Normalmente os quartéis são assim. Então percebam que lá até tem uma certa divisão. Inclusive, cada companhia tem o seu brado. Quando vai passar lá no desfile, a companhia grita, treme terra, a outra grita, operacional, a outra grita, arranca toco, a outra grita, apoio, comando, cada uma tem um brado. Mas é interessante que quando o batalhão se junta como um só, o Júlio lembrou dos brados aí, né, Júlio? Quando o batalhão se junta, quando estão todos juntos, aí ninguém brada o seu brado. Todos bradam um só, que é o brado da unidade. Então agora que tem blindados lá, é aço. Então todo mundo fala aço, juntos. Então vocês percebem que apesar de ter algumas divisões, no sentido de organização, é um só. É um quartel só. É uma OM só. Quando a gente estiver na guerra e precisar morrer por um soldado da outra companhia, vai morrer? Com certeza. É uma OM só. É um exército só. E a gente precisa entender isso, sabe? Porque a gente às vezes aqui divide por discipulados, né? Aí várias cores, vários discipulados, mas a gente tem que entender que quando a igreja se reúne, acabou isso. Não é mais o discipulado do Giovanni, o discipulado do Eduardo, do Braz, do Luciano, enfim. Todos os temos 12 discipulados. Não temos 12 completinhos, mas vamos estar, em nome de Jesus. Vamos completar os 12. Mas o fato é que, quando a gente se junta, acabou a divisão, acabou, eu sou desse, eu sou daquele. Paulo até falou isso, né? Acabou esse, eu sou de Apolo, eu sou não sei de quem. É todos um só. E a gente precisa entender isso. Porque às vezes a gente é partidarista, a gente fala, não, peraí, eu não tenho muito a ver com aquele irmãozinho lá do outro lado. Eu até estou me cobrando mais, porque na hora de cumprimentar os irmãos,
A gente sempre sai nesse corredor aqui, né? Aí cumprimenta só metade. Tem que dar. Teve um dia que eu dei a volta e vim aqui para cumprimentar essa parte que a gente quase não cumprimenta. É uma igreja só. Só que a gente precisa entender muito a respeito de unidade, porque isso é muito importante. Diga assim, muito importante. E eu vou te explicar por quê. Eu quero falar 4 passagens bíblicas aqui, que expressam o quanto isso é importante e o quanto isso faz diferença, não só na igreja, nas nossas vidas. Você sabia que a unidade da igreja faz diferença na sua vida particular, na sua vida individualmente falando? Faz, e faz muita diferença. E eu vou explicar um pouquinho aqui, algumas coisas para você entender. Eu queria que você raciocinasse e meditasse comigo. Primeiro, eu queria falar sobre a Torre de Babel. É uma passagem que eu não saio da minha direto desse versículo aqui. Eu queria ler 2 versículos, Gênesis 11:1 e 11:6. Projeta lá, por favor. Aqui, eles haviam decidido fazer uma torre que tocasse os céus, para que todo mundo visse essa torre e eles não se dispersassem. E olha o que fala aqui no versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua. Diga mesma língua. E de uma mesma fala. Diga mesma fala. E é 2 coisas diferentes. Uma mesma língua e uma mesma fala. A língua aqui está falando de idioma. E a fala está falando do modo de falar, modo de se expressar. E aí é interessante porque a gente precisa entender isso. Nós precisamos falar a mesma língua. Nós precisamos nos expressarmos de forma que o outro entenda. E eu queria que você pensasse, e eu quero te fazer uma pergunta: qual é a linguagem da igreja? Qual é o idioma que nós estamos falando hoje? Se eu perguntasse para você qual é a linguagem da igreja hoje, o que você falaria? Interessante, né? É para se pensar, porque nós precisamos ter essa mesma linguagem e o mesmo modo de falar. E aí no versículo 6, projeta lá por favor o 6, diz assim: e o Senhor disse, e eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isso é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Queridos, quando a igreja está unida de verdade, eu vou falar bastante essa palavra de verdade, porque quem me ensinou isso foi a Isabela. Agora há pouco eu fui fazer um leão para ela, pai, faz um leão. Como eu sou muito bom de desenho, péssimo. Ela falou assim, faz um leão de verdade. Eu falei, não consigo. O meu vai ser bem tipo leão mesmo, bem ruinzinho. Mas ela não pede só isso, é interessante. Ela chega na frente da geladeira, pai, aponta para a geladeira, eu quero morango de verdade. Eu não sei onde que ela tirou esse morango de verdade. Não sei se existe morango de mentira, talvez de brinquedo, né? Eu não sei, mas ela pede, pai, dá morango de verdade. E eu vou falar bastante isso, gente, porque a gente precisa ter unidade de verdade. Não só da boca para fora. Não só dizer, eu sou da Cristo Salva. Só. Não. Tem que ter realmente lá dentro do coração que essa igreja é minha. Eu faço parte, eu sou uma peça. Pensa no quebra-cabeça grande da igreja. Eu vi uma pregação um dia que o pastor pegou um quebra-cabeça gigante. E, na verdade, lá do Paulo Mazzoni, lá a igreja, lá quando fala sobre propósito, né? A imagem que está lá atrás assim, é um quebra-cabeça gigante, tem uma peça assim meio desencaixada que se encaixa. É cada um de nós. A igreja é um quebra-cabeça gigante, cada um aqui é uma pecinha. E não tem como, não dá para fechar o buraquinho do outro lá, exatamente, é certinho. Cada um tem o seu lugarzinho, cada um tem a sua importância. Mas aqui, eu não sei se isso te chama a atenção. Quando aqui diz assim, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Sabe quando nós vamos realmente arrebentar a boca do balão? Quando a gente tiver unidade de verdade. Quando a gente tiver a mesma língua, a mesma forma de falar. E aí eu queria que você pensasse, porque a nossa linguagem hoje
é célula, é comunhão, é discipulado, é oração. Essa é a nossa forma de falar. O nosso idioma aqui, poderíamos pensar que é o próprio Evangelho, é a causa de Cristo, mas a gente precisa entender a nossa forma de expressar isso. E a nossa forma de expressar isso é através de célula, discipulado, comunhão, oração, leitura da palavra. E se a gente não entender isso, a gente não vai conseguir se encontrar. Ainda restarão muitas divisões dentro da igreja. A gente está no meio do povo, aí a gente ouve muitas coisas que nos faz entender que ainda não chegamos no nível de unidade que a gente precisa chegar. Ainda não estamos nisso. Ainda há muitas divisões, há muitas diferenças. Há pessoas achando que faz parte disso ou daquilo e não faz parte do todo. Não é assim. E aí eu digo para vocês a respeito de linguagem. O que tem saído da sua boca? Como você tem falado? O que sai da sua boca tem promovido a unidade ou a divisão? Você é um agente que promove, que ajuda, que contribui para a unidade, ou você contribui para a divisão? O que você, na hora que está conversando com os seus amigos, seu discipulado, enfim, o seu grupo dentro da igreja, qual é o assunto que rola lá? É a unidade? É vamos fazer? Eu quero, você me ajuda? Eu te ajudo, estamos juntos, vamos em frente. Vamos realmente nos unir para fazer algo maior. É isso? Se não é, tem alguma coisa errada. E é nisso que eu quero falar. A gente precisa realmente de uma verdadeira unidade dentro da igreja. Porque quando nós estivermos unidos, todos juntos aqui, não haverá barreiras. Nós vamos fazer evangelismo, vamos arrebentar a boca do balão. Nós vamos mandar a gente para o encontro. Porque é isso. E depois vocês vão entender um pouco mais a respeito disso. Mas eu queria que você orasse comigo assim: Senhor, dá-nos uma mesma linguagem e uma mesma forma de falar. Diz assim: Senhor, dá-nos uma mesma linguagem e uma mesma forma de falar. A segunda passagem que eu queria comentar aqui, Atos 12, no versículo 5, Herodes prendeu Pedro, e no dia seguinte ele ia ser morto. Todo mundo conhece, né, essa passagem. Está ali, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Era o Giovanni que estava orando? Era o Joãozinho, o Zezinho? Não, a igreja estava orando por ele. E a gente sabe que depois que a igreja orou, o que aconteceu? Deus mandou um anjo lá, libertou tudo, a gente já sabe a história. Mas eu queria destacar, e eu lembro, nunca esqueço de uma pregação do pastor Joel no Revisão, não lembro de que ano foi, já faz alguns anos, ele pregou a respeito disso. Sabe o que ele disse? Eu tenho até anotado no meu celular essa pregação até hoje. Quando a igreja ora, entra na dimensão do anjo, então o anjo decidiu entrar na dimensão da igreja. Olha que coisa incrível. Unidade na oração. Quando a igreja está unida, junta, de verdade, orando, buscando, clamando, com o mesmo coração, com a mesma voz, o mesmo espírito, a igreja vai para um nível diferente. Ela atinge um nível diferente de espiritualidade. E esse nível retorna algo no nível que nós estamos. No nível natural. Eu achei incrível isso. Quando a igreja está em unidade na oração, nós entramos na dimensão do milagre. É aí que os milagres começam a acontecer. É aí que as coisas acontecem e a gente nem sabe explicar e nem sabe como que as coisas estão acontecendo. Mas a cura, a perdão, as pessoas se achegam aí, a gente nem precisa sair para falar nada. As pessoas vêm, elas vêm porque elas veem algo aqui, elas veem algo em nós. Eu quero ler de novo isso aqui para você gravar. Quando a igreja ora, e eu quero até acrescentar algo aqui. Quando a igreja ora em unidade, ela entra na dimensão do anjo. Então o anjo decidiu entrar na dimensão da igreja. Quando a gente atinge níveis espirituais maiores, a resposta também é maior. O que acontece também é maior.
O sobrenatural que vai tomar conta das nossas vidas é muito maior. Eu queria que você orasse comigo: Senhor, dá-nos unidade na oração. Diga comigo: Senhor, dá-nos unidade na oração. Uma terceira passagem que eu queria comentar com vocês é quando Jesus, ele cura um endemoniado que é cego e mudo. E aí os fariseus ali questionam Jesus, né? Eu quero ler lá Mateus 12, 24 e 25. Porque um reino dividido não prospera. Todo mundo já ouviu isso, já sabe disso. Mas olha lá, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: isso vale para o casamento, isso vale para os negócios, isso vale para as amizades, isso vale para tudo o que exige unidade. Onde houver desavença, desacordo, desunião, não vai para frente, não avança, não prospera. Existe muito casamento dividido, parece que não tem como, mas tem, e não prospera. Eu lembrei, até nunca falei isso aqui, a Di foi internada, né, e surpresa, pum, internou, entubou, eu fiquei com o celular dela, eu tive que dar conta de tudo. Ela fazia nota fiscal, ela tinha a senha da conta da empresa, do CNPJ que ela teve que abrir, ela tinha que fazer transferências, pagar INSS, pagar impostos, pagar tudo. E eu falei: meu Deus, acabou, ela não está aqui para me falar nada do que tinha que fazer. Eu tive que pegar o celular dela, desbloquear. Eu fui lá, entrei na conta da empresa que está no nome dela, que é do CNPJ, fiz as transferências, fiz as notas fiscais, fiz tudo. Conversei com as secretárias lá da clínica, enfim. Olha só, se nós estivéssemos divididos, se eu não soubesse qualquer coisa, não conseguiria fazer nada. Se eu não soubesse a senha do banco dela, eu não conseguiria fazer nada. E aí dá uma olhadinha para a vida de vocês, dos casamentos, da família. Se um faltar, o outro consegue dar conta de tudo, sabe tudo que precisa, tem todas as informações, porque tem que ser um. Não tem como separar as coisas, não tem como ter essa divisão dentro do casamento. A gente já aconselhou vários casamentos divididos, bem divididos mesmo. Um queria uma coisa, outro queria outra. Teve um casamento, eu não sei se eu já falei aqui, mas até as bananas eram divididas. Gente, é sério. Nós tivemos que ajudar numa briga onde um comeu a banana do outro. Você comeu a minha banana e não comprou para repor. Você acha que é brincadeira? É verdade. É o nível. Nesse casamento era assim: um ganhava um pouquinho mais e o outro ganhava um pouquinho menos. Então, quando comprava uma televisão, era 60% de um e 40% de outro. As contas também. Pegava a conta de luz, deixa eu ver aqui, quanto é 60%, é o que você paga, e eu pago 40%. Já viu isso? Incrível. Claro, isso aí é um caso extremo, é raríssimo, mas a gente precisa olhar para os nossos casamentos, para as nossas famílias. Precisamos ter unidade. Um reino dividido não prospera, não vai em frente, não avança, não alcança nada. Os dois precisam estar unidos. E por isso que eu estou falando, quando a nossa igreja estiver junta, vai prosperar, vai avançar. Agora, se houver divisão, se houver um remando para um lado, outro remando para o outro, um querendo uma coisa, outro querendo outra, um concorda, outro não concorda, um faz, outro não faz, nós não vamos em frente, nós não vamos avançar. E a quarta passagem aqui é um Salmo 133, um salmo bastante conhecido, nós já lemos aqui diversas vezes, mas eu quero ler de novo, porque é importante meditar em cada parte.
Salmo 133, do 1 ao 3, diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que também pode ser entendido como unidade. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a hora das suas vestes, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olha o que está escondido, o que está guardado, o que pode ser liberado sobre a nossa vida. A bênção e a vida para sempre. Isso escorre até nós, gente. Vai chegar lá na nossa casa. Vai chegar na forma como nós cuidamos da nossa vida. Isso interfere. Não pense que a minha vida não tem nada a ver com a igreja. Tem muito a ver. Se engana quem pensa que a igreja não tem nada a ver com a minha vida. Está perdendo e está perdendo muito. Porque quando a gente entende que se a igreja estiver bem, isso vai me ajudar e me ajudar muito lá em casa para eu estar bem também. Não tenha dúvida disso. Eu queria que você levasse essa verdade no seu coração. Olha quantas bênçãos, vida para sempre na nossa casa, através da unidade. Você acha que vale a pena buscar unidade de verdade dentro da igreja? Queria muito que você saísse daqui igual eu estou, desesperado para melhorar a unidade da igreja. Se cada um fizer a sua parte, você vai ver que é interessante, né? A gente fala lá no quartel de cada um fazer a sua parte. Quando a gente está lá assim, tem uma autoridade lá na frente, a gente tem que ficar imóvel, né? Aí você imagina um monte de gente imóvel. Se um faz isso aqui com a cabeça, ou baixa a cabeça, dá para ver. Porque está todo mundo do mesmo jeito, todo mundo parado. E aí um se mexe, salta aos olhos. Por isso que cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem o seu papel. Senão não sai perfeito. Por isso que eu quero destacar isso. Porque você, e é você mesmo, você que está pensando, será que é eu? Ou melhor, eu não? Ou essa palavra para alguém que não está no culto hoje, é você. É para você mesmo, é para mim, essa palavra a respeito de unidade. E agora eu quero entrar para falar um pouquinho mais a respeito de unidade. Por quê? Porque o que não é unidade? E aí que está. Às vezes a gente se engana, né? A gente fala de unidade aqui e a gente pensa um monte de coisa. O que para você é unidade? E eu quero começar falando o que não é. Porque unidade não é uniformidade. É diferente. Não é todo mundo igualzinho. Tem como ser igual? Não tem como. Imagina se eu tentasse pregar aqui, falando de comida, de animal, de igual o pastor Braz. Não conseguiria, não conheço nem 1% do que ele conhece a respeito disso. Se eu quisesse pregar igual o pastor Vilela, né, e vai e volta. Eu gosto aqui sim, ó, pontinho, detalhado, 1, 2, 3, 4. Não consigo. É diferente. Qual que é certo e qual que é errado? Não existe. Então, o que não é unidade? Não, a gente não quer todo mundo igual, não, gente. Não é ser igual. Outra coisa que não é dizer amém para tudo. Então você quer que eu fale amém para tudo? Não é isso. Pelo contrário. Você é um agente que pode trazer grandes informações, pode ajudar e ajudar muito no desenvolvimento de tudo dentro da igreja. Na verdade, é isso que a gente quer. Pessoas dispostas a dar ideias, a falar assim, eu estou aqui para ajudar, eu fiz isso, eu faço bem, o que eu posso contribuir com isso que eu sei fazer? Eu sou bom nisso, eu posso ajudar nisso. Não é dizer amém para tudo. Não é pensar igualzinho, não. Na verdade, eu acho que eu nem falei o tema da palavra, mas não sei se eu falei, mas é unidade na diversidade. E é por isso, dentro de um monte de pessoa diferente, que veio de lugar diferente. Eu vim do Beco do Sabão. Wesley, veio de onde, Wesley? Do beco não sei da onde. Algum beco por aí.
Mas tem gente que veio de um monte de lugar aqui, gente. A Sol veio da onde, Sol? Beco da Cândida. Lá na Bahia? É isso. Mas cada um, no seu jeito, pode ajudar e deve ajudar muito. Somos diferentes, totalmente diferentes. Não é ser um robozinho, não é. Unidade não é um monte de robô. Chega aqui, fazendo tudo mecanicamente, imitando dos outros. Não é isso. Unidade não é a gente querer que todo mundo seja igual aos pastores aqui. Ah, então tem que ter um monte de Giovanninho, de Eduardinho, de Vilelinha. Não é isso. Não precisa disso. Mas o que é unidade então? Sabe o que é unidade? Se a gente for ver a sua definição, a qualidade ou estado de ser único. É algo indivisível. Indivisível. Grava isso. É algo indivisível, que não se pode dividir. Eu lembrei agora, né? Mas um dia que vierem falar mal de um irmão para você, não deixa. Não deixa não. Fala assim, eu sou um com ele, eu estou em unidade com ele. Nós estamos juntos. Ele tem os defeitos dele? Tem, eu também tenho. Ele tem as dificuldades? Tem, eu também. Tem os problemas? Tem um jeitinho peculiar. Cada um tem um jeitinho peculiar aqui. Tem gente que gosta de falar muito? Tem ou não tem? Pode cutucar, olhar agora. Aproveita para olhar para o irmão que fala muito. Diz assim, é você. Tem um irmão que fala pouco. Tem um irmão que não fala nada. Tem um irmão que gosta de abraço. Tem um que não gosta tanto. Sabia que tinha um cara na minha célula que terminava a célula e ele saia correndo? Ele começava assim, vamos ficar de pé para orar. Ele ia para a porta. Ficava na porta. Terminava a oração, glória a Jesus. Ele não gostava de abraço. A gente fez uma festa surpresa no aniversário dele. Tranquei a porta com a chave. Agora você vai ver que é bom. Todo mundo abraçou ele. Nunca mais foi na cela. Não ajudou muito, não. Gente, o que é unidade? Olha a oração que Jesus fez em João 17, no versículo 22 e 23. Eu dele a glória, eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam... Isso. Como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Agora olha isso aqui, gente. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado. Olha o objetivo da unidade, olha por quê. E o que é unidade? Para que o mundo conheça que tu me enviaste. Tem uma música do Fernandinho que canta exatamente esse trecho aqui, que fala, temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo veja que o Pai o enviou. A música do Fernandinho, depois você procura lá, temos que ser um, do Fernandinho. Mas olha só, gente, quando a gente estiver em unidade, o mundo vai ter certeza de que Jesus já está aqui conosco. O mundo vai olhar para a nossa vida e vai falar assim, eu também quero isso aí, gente. Eu também quero, porque até agora eu tenho certeza que Jesus veio aqui. Jesus nos visitou, Jesus morreu por nós, Jesus pagou o preço. E aí eu digo para vocês, pense um pouquinho, as pessoas de fora, a sua família que não vem na igreja, por exemplo, seus amigos, elas veem que você é um só aqui na igreja, um com o outro, um com Cristo. O que as pessoas de fora sabem a respeito da igreja, a respeito do povo de Deus, a respeito daqueles que são seguidores de Cristo? Eu amo ver a oração de Jesus, porque a oração de Jesus com certeza foi atendida. Então esse é o objetivo de Deus para nós, é sermos um, assim como Jesus é com Deus. Olha que coisa incrível, gente. Isso é maravilhoso, isso é profundo. Agora eu quero finalizar falando de 3 coisas
3 coisas que eu gosto. Eu já assisti o The Chosen. Quem assistiu o The Chosen? Levanta o braço, por favor. Muito bom. Eu assisti, mas faz bastante tempo que eu assisti a primeira temporada. Aí eu ia lá acompanhando para ver se ia saindo os episódios da segunda. E eu fiquei impressionado, porque The Chosen, na verdade, é os escolhidos, né? Então ele dá ênfase bastante no chamado dos discípulos, de como eles foram chamados, como foi aquele momento onde eles abandonaram tudo para seguir a Jesus. E eu fiquei impressionado, me tocou muito, quando cada discípulo era chamado. Mexeu muito comigo. E aí eu pensei em unidade, os discípulos tinham unidade? Os discípulos de Jesus tinham unidade? Porque se você assistiu, quem assistiu já viu, tinha muita treta lá, não tinha? Não tinha umas brigas feias lá, os discípulos? Um queria uma coisa, outro queria outra, um para cá, outro para lá, e um achava uma coisa, outro achava outra, mas tinham unidades. E aí eu fiquei pensando, o que é comum? O que era comum dentre os discípulos de Jesus? E eu enumerei 3 coisas aqui, que eu achei mais importante de tudo, a respeito do que é realmente ter unidade, viver em unidade, apesar da diversidade. E eu queria falar 3 coisas rápidas. Primeira, decisão, uma decisão de seguir a Cristo. É interessante porque depois que, e aí eu lembrei de novo da Isabela falando de verdade, porque essa decisão, ela não pode ser algo só da boca para fora, não pode ser algo do momento. Quando Jesus ele chamava os discípulos, dava para ver, eles fizeram um negócio muito bacana lá, dava para ver que aquela palavra, o convite de Jesus que falava assim, segue-me, dava para ver que ia lá dentro do coração daqueles discípulos, atingir mais profundo do coração de cada um dos discípulos, a ponto deles falar assim, eu não consigo dizer não, eu não consigo deixar de seguir esse homem. Então, a gente precisa decidir, de verdade, seguir a Cristo. E aí eu quero explorar um pouquinho, todo mundo conhece aqui Romanos 10, 9, não conhece? Tem que conhecer, porque é o versículo que você vai usar, quando você for evangelizar, e a pessoa fala assim, eu quero aceitar Jesus. Aí você tem que lembrar, qual que é o versículo que aceita Jesus, gente? Romanos 10, 9. Que diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. Agora olha só, isso que é importante, gente. E creres em seu coração. Estou em uma versão diferente, né? Mas essa aqui é NVI. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você lembra o dia que você se converteu? Tem alguém aqui que é igual a eu, que não tem esse dia? Aí achei alguns lá que são iguais a mim. Eu não tenho o dia específico que eu aceitei a Jesus. Eu não lembro o dia que foi certinho. Mas eu sei que comecei numa igrejinha pequenininha lá em Curitiba. E aí o pastor me chamou um dia na casa dele. Ele falou assim, você agora vai fazer algo. Você vai escrever no papel aí tudo o que você fez na vida de errado. Nós vamos queimar. E a partir de hoje você vai seguir a Jesus. Eu não sabia absolutamente nada. Isso em 2006, eu acho. 6 ou 7, não lembro. Mas eu sei que eu saí dali realmente decidido a seguir a Jesus. Porque eu tive realmente essa decisão dentro do meu coração. E aí eu queria que você pensasse um pouquinho a respeito disso. Você decidiu, olha o que eu estou perguntando, você decidiu de verdade seguir a Jesus? Decidiu? De verdade? De verdade verdadeira? Sabe por quê? Porque nós conversamos na célula sobre isso. Quando você entrega a vida para Jesus, reconhece Ele como Senhor e Salvador, não é o fim. Seria o fim se nós fôssemos arrebatados naquele momento. E eu confesso que não seria ruim, né? Porque aí é certeza que seria salvo, né? Não seria ruim, mas não. A gente aceita Jesus,
a gente tem um encontro com Ele de verdade, entrega a vida, reconhece Ele como Senhor e Salvador, como diz ali, a gente reconhece que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e a gente levanta e vai para casa, a gente volta para a nossa vida. E aí, o que fazer? E essa é a pergunta, o que fazer após aceitar Jesus? O que fazer após tomar essa decisão tão profunda, tão intensa, que é a decisão mais importante da nossa vida? O que fazer e o que não fazer? Porque tem muita gente que aceitou Jesus, mas vive como se não tivesse aceitado. Gente, quem aceitou Jesus, entregou a vida para Ele, não mente mais, não engana mais, não passa os outros para trás, não se vinga, não cria contenda, não fica sem falar com o irmão, não nega perdão, não nega de pedir perdão, não fica de carinha virada. Eu quero frisar isso aqui. Se tiver alguém de carinha virada com outro alguém aqui da igreja, precisa acabar. Precisa acabar hoje. Se tiver alguém aqui que está sem falar, eu não gosto do fulano, eu não gosto do Beltrano, eu não me dou bem com não sei quem, meu santo não bate com o meu santo do outro, não rolou a química e não sei o que lá, acabou, gente. Por favor, quem entregou a vida para Jesus, quem aceitou Jesus, precisa acabar com isso. E é por isso que eu digo, por isso que eu frisei antes de falar, se é de verdade. Porque se você não está fazendo isso, se você ainda está tendo atitude de quem é do mundo, será que aceitou de verdade? Será que entregou a vida para Jesus de verdade? Ou ainda falta esse eu vou te seguir entrar dentro do seu verdadeiro coração? Chegou a hora da gente ir avançar um nível muito mais acima. Chegou a hora de a gente crescer, chegou a hora de a gente amadurecer, de encarar as dificuldades, os problemas, as questões de relacionamento dentro da igreja. Não pode ter isso não, gente. Eu coloquei uma coisa no meu coração: quem eu acho que não gosta de mim, eu abraço mais. Aí você pensar nele, me abraça. Se ele me abraça, será que ele acha que eu não gosto dele? Porque eu não quero ter rusga com ninguém não, gente. Não quero ter briguinha, não, virar carinha virada, beicinho torto, eu estou de mal, come sal, como é aquele negócio lá? Beijinho no ombro. Estou há 2 anos sem falar com não sei quem, pelo amor de Deus, isso não é coisa de crente. Quem diz André Valadão, isso não é crente não. Não é crente não. Quer fazer oração de novo agora? Eu vou te dar a oportunidade. Eu não ia fazer, mas eu vou te dar a oportunidade. Fecha os olhos aí, no seu lugarzinho, não vou expor ninguém, gente, fica tranquilo. Porque é de coração, não adianta vir aqui na frente, se não for de coração. Não adianta nada. Fecha o olho aí, por favor. Faz essa oração. Eu vou fazer, você repete em voz alta, porque aqui fala tem que ser com a boca. Então você vai repetir todo mundo, para ninguém perceber que você não tinha feito ainda. Diz assim: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu reconheço o Senhor como meu verdadeiro e único Senhor e Salvador. Eu reconheço que o Senhor morreu por mim e que Deus o ressuscitou. E a partir de hoje, eu decido viver como um verdadeiro seguidor de Jesus. Amém. Agora pode aplaudir, porque você nasceu de novo. Agora é verdade, não é? Agora é verdade? Amém. Segunda coisa, para a gente já partir aqui para quase encerramento. Gente, uma outra coisa que a gente precisa e muito, que dava para ver, é aceitar as diferenças. Eu ia trazer um vídeo, mas eu sabia que nem ia dar tempo, eu não trouxe. Mas quando o Mateus, lá no The Chosen, foi chamado, foi o que mais me marcou. Quem viu que o Mateus, ele é autista no The Chosen. Ele tem, na verdade eu estava pesquisando,
E eu vi que o autor, na verdade, quer que ele tem a síndrome de Asperger, que é a mesma síndrome que a irmã da Adi tem. Inclusive ele achava, ele lendo a Bíblia, lendo Mateus, vendo ali o jeito que Mateus escreveu, o próprio fato dele ser um cobrador de impostos e fazer parte do povo de Deus, quer dizer que ele era diferente. Ele era um cara que talvez até tinha mesmo, de verdade, alguma síndrome. Só o autor falando, né? E no The Chosen é interessante quando ele foi chamado, porque Jesus está passando ali no local onde ele cobrava impostos. Jesus para, né? Olha para ele, fala: Mateus, filho de Alfeu. Aí Jesus fala: segue-me. Sabe qual é a primeira reação dele? Ele fala: eu? Eu? E talvez tem muita gente aqui perguntando para Jesus: Jesus, eu? O Senhor quer realmente que eu te siga? O Senhor quer realmente que eu seja seu discípulo? Você quer realmente que eu, com todas as minhas dificuldades, limitações, problemas, angústias, medos, todo o meu passado, tudo o que eu já fiz na minha vida, o Senhor quer que eu te siga? E é interessante que tem um discípulo que se levanta, né? Rapaz, Jesus, você está doidão? Eu estou parafraseando aqui o The Chosen, então... Quem que é esse discípulo? Adivinha? Só pode ser Pedro, né? Jesus, espera aí, como assim? Você sabe o que ele fez? Aí Jesus fala assim: sei. Aí o Jesus olhou para o Pedro e falou assim: Pedro, quando eu te chamei, você também ficou assim, espantado. Quando eu te chamei também você ficou assim, do mesmo jeito. Aí, olha só, gente, isso aqui é muito importante. Esse aqui era quase o tema da ministração, porque Pedro olha para Jesus e fala assim: comigo foi diferente. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: acostume-se com o diferente. Acostume-se com o diferente. A gente precisa acostumar com o diferente. Ninguém... Dá uma olhadinha para o lado, ver se acha alguém igual a você aí. Parecido. Difícil, né? Não tem. Por mais que seja parecido, não é igual. Tem as suas diferenças, tem as suas peculiaridades. E ninguém é perfeito. Isso aqui é uma novidade que ninguém sabia. Ninguém é perfeito. E eu digo mais: nem eu e nem você. Se você tem coragem de dizer assim: eu não sou perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é. A gente precisa aceitar o jeito do outro, o tempo do outro, a forma como o chamado dos discípulos foram todos diferentes. Cada um teve um jeito, cada um teve um momento, cada um respondeu de uma forma. Aceitem, por favor, as diferenças. Vamos entender o jeitinho do outro de ser. Vamos entender, vamos aceitar, vamos amá-lo assim. Isso aí é um segredo que vale milhões dentro do casamento. Porque a gente sempre casa e quer mudar o outro. Quer que o outro seja assim, assado, muda para cá, muda para lá, que isso aqui está errado, você está fazendo errado, e eu quero que você seja assim, eu quero que você faça desse jeito. Eu caí nesse erro. Hoje eu quase caio, mas hoje eu evito. Porque eu tentei mudar ela, tentei formatar ela como eu achei que era. E ficava brigando, até que eu entendi que não adianta. Aceitem. E olha, na segunda temporada, olha o que Jesus fala também no momento. Eu chamei cada uma dessas pessoas por um motivo. Deixa eu te falar uma coisa: Deus te chamou por um motivo. Aí Jesus continua falando: cada um traz algo único e importante para o todo. Quero que todas as vozes sejam ouvidas e nenhuma silenciada. Todos podem aprender uns com os outros. Queridos, que coisa maravilhosa isso. Não é na Bíblia, é no The Chosen isso, mas poderia estar. Que Jesus falando que chamou cada um por um motivo. Sabe por que Jesus te encontrou lá onde você está? Por um motivo. Tem um motivo muito especial. Muito especial. Você ter sido chamado contribui para um todo. E aí eu quero ir para o terceiro ponto. O louvor pode até vir aqui já, por favor. Então, o primeiro é a decisão de seguir a Cristo. O segundo, aceitar as diferenças. E o terceiro, eles tinham o mesmo propósito.
E isso é importante. Deixa eu trocar em miúdos aqui. Nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco, meus queridos. Nós temos o mesmo propósito, nós temos o mesmo objetivo. E eu queria falar aqui 4 objetivos. Só vou falar, não vou explicar muito não, porque isso aqui é autoexplicativo. Qual que é o seu principal objetivo? Ser salvo. Igualzinho meu. É ser salvo. Alguém aqui não quer ser salvo? Por favor, levante a mão, depois marca um horário com o pastor Eduardo, que ele vai explicar a respeito disso. É isso. Primeiro objetivo grande da gente, todos aqui, é ser salvos. Segundo, se manter salvo. Porque nós temos a vida toda pela frente. Marca para mim, por favor. Ser salvos. Se manter salvo. E aí se manter salvo envolve amar Deus, envolve amar o próximo, envolve uma série de coisas. Terceiro, crescer na fé. Todos aqui têm o propósito de crescer na fé, de avançar, de amadurecer, de desenvolver seus dons, de ser transformado, de ser moldado o seu caráter. Todos aqui têm esse mesmo propósito. E por fim, em quarto, é ser instrumento para salvar outras pessoas. O propósito é o mesmo. Nós estamos no mesmo barco. A sua remada no barco é a minha remada. É a mesma coisa. A remada é para a mesma direção. A remada que um dá e o outro dá o mesmo impulso. Avança um pouquinho, nós vamos em frente. E se o barco afundar, todo mundo afunda junto. Todo mundo se perde junto. Todo mundo sofre junto. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem as mesmas lutas. O meu barco é o mesmo barco seu. O nosso propósito é idêntico, é o mesmo, é igual. Nós não somos adversários, nós não estamos aqui para batalhar um com o outro, para competir um com o outro, para ver quem é melhor, quem é pior, para ver quem recebe mais elogio, quem é destaque, quem é reconhecido, quem é colocado em um cargo ou outro cargo, quem é levantado, quem não é levantado. Não, isso não faz diferença. Nós estamos aqui para ajudar. Alguém foi levantado, eu estou pronto para ajudar aquele que foi levantado. Ah não, vou ficar chateado porque ele foi levantado e não foi eu me sentia mais capaz, não sei o que, blá blá blá. Não pode existir isso. Eu ia falar não existe, mas eu acho que existe, mas não pode existir. Isso não é unidade de verdade, não é. Nós estamos aqui para somar, nós estamos aqui para acrescentar, nós estamos aqui para ser uma parte. Eu digo para vocês, vocês são uma parte dessa igreja, e muito importante, a mesma, cada um tem a mesma importância. Você não está aqui só para assistir um culto e ir embora, não. Você está aqui para ser parte. E eu queria terminar falando, para você baixar a guarda, solta as armas, a arma da acusação, a arma da crítica, a arma dos questionamentos, a arma das ideias diferentes, a arma do eu não concordo, a arma do mais. Solta as armas. Aqui dentro nós somos todo mundo do mesmo jeito. Você imaginou dentro de um barco, em alto mar, e começa uma brigaiada? Eu ouvi um áudio muito engraçado que fala, um cara gaúcho, né, do interior falando, eu queria 5 minutos dentro de um galpão no escuro para nós cebolhar no soco, para a gente resolver todos os problemas que nós tínhamos um com o outro, mas depois sai de lá e como se nada tivesse acontecido, sem ressentimento. A gente não está aqui para brigar não, a gente está aqui para se ajudar, a gente está aqui para caminhar rumo ao mesmo objetivo. Todo mundo aqui quer ser salvo, todo mundo aqui quer se manter salvo, todo mundo quer crescer na fé, quer avançar, quer amadurecer, e todo mundo aqui quer salvar outras pessoas, todo mundo aqui quer levar a gente para o céu. Vamos se unir mais,
Vamos se unir cada vez mais. Isso vai nos fortalecer. Isso vai nos ajudar a não cair. É assim como Pedro, que estava sozinho na cadeia, a igreja orou e ele foi liberto. A igreja unida vai libertar muitas coisas lá na sua casa. Vai derrubar muitas cadeias lá na sua vida. Vai quebrar muitas correntes. Deus vai enviar muitos anjos para resolver situações lá na sua casa, lá na sua família. Porque a igreja está em unidade. Feche seus olhos um pouquinho e medita nessa palavra. Aproveite para falar com Deus um pouquinho, para pensar o que Deus falou com você. O que o Espírito Santo te revelou. Qual é o seu papel? Quem é você na unidade? Quem é você dentro desse corpo? Você tem sido um agente de edificação, um agente que tem acrescentado para que a igreja esteja cada vez mais unida? Ou quem sabe você tem deslizado e talvez sendo aquele que separa, que divide, que espalha? Ah, queridos, abra o coração, deixa Deus fazer uma obra linda dentro de você. Deixa Deus te tocar nessa manhã. Traz aí à memória as palavras que mais te chamaram a atenção nessa ministração. E converse com Deus, diga: Deus, eu quero colocar isso em prática. Me capacita, me unge, me consagra, para que eu possa sair daqui hoje com uma decisão e com uma força que eu preciso para fazer coisas importantes na minha vida. Eu não tenho dúvida, nós vamos avançar muito, individualmente também como igreja. Vai tocar uma música, aproveite para falar com Deus um pouquinho, ter um momento aí com Ele, com o Espírito Santo. Ele está aí do seu lado, Ele está te tocando. Não perde não essa oportunidade. A presença de Deus é real neste lugar. Deus te trouxe aqui hoje para ter um particular com você.